Olá, queridos. Esse vídeo a gente vai falar sobre o adicional de insalubridade. Já adianto que não será um vídeo rápido, tá? Será um vídeo com conteúdo mais denso, bem mais completo. É uma modalidade diferente de publicação que eu estou testando aqui no canal. Então é muito importante para mim que ao final desse vídeo você deixe o seu like ou o seu dislike, caso você não tenha gostado dessa modalidade de conteúdo, tá? Então a continuidade desse conteúdo vai estar diretamente ligada à quantidade de likes ou dislikes, ok? Então vamos lá. Primeiramente vamos entender o que são atividades insalubres, né? Então a atividade insalubre ela se dá pela realização do trabalho exposto a agentes nocivos à saúde, tá? Isso obriga o empregador ao pagamento do adicional de insalubridade, né? A finalidade desse adicional é compensar os danos que serão causados ao empregado, tá? O adicional ele é variável, tá? E a gente vai ver logo abaixo aí que ele varia de acordo com a gravidade do agente ao qual o empregado está exposto, né? Então são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que se desenvolvem acima dos limites de tolerância nas atividades que envolvam ruído contínuo, né? Ou exposição a calor, radiações, agentes químicos. A gente vai falar sobre isso aqui na parte de baixo, tá? Também é devido, no caso das atividades sob pressões hiperbáricas, agentes químicos específicos ou ainda agentes biológicos, tá? As atividades de radiações não ionizantes, de vibrações, de frio e de umidade, comprovadas através de laudo de dispersão do local de trabalho, também são sujeitas a operações ao adicional de insalubridade. Tá? Aqui a gente vai falar sobre os percentuais, tá? e os eventos, né? Percentuais de 10% para eventos de grau mínimo, 20% para o grau médio. Essa aqui é a principal, tá? É a mais utilizada, ou ainda podemos chegar a 40% de insalubridade para grau máximo, tá? Vou dar um pulo aqui, vou adiantar um pouquinho para a gente falar sobre os níveis e os percentuais, tá? Então, por exemplo, o nível de ruído contínuo ou intermitente superior aos limites de tolerância fixados nos quadros constantes do anexo 1 e no item 6 do mesmo anexo, paga-se um percentual de 20% de insalubridade, tá? 40% para atividades ou operações envolvendo agentes químicos consideradas insalubres em decorrência da inspeção realizada no local de trabalho, tá? Esse material, inclusive, eu vou deixar ele no final do vídeo, aqui na parte de baixo, para que você possa também estar fazendo um estudo mais aprofundado, tá? A base de cálculo da insalubridade, ela no passado ela era calculada basicamente sobre o salário mínimo da categoria, tá? Então essa era a definição, tá? Então a insalubridade era calculada sobre o salário mínimo definido pela categoria daquele sindicato, né? E assim era calculado sobre o salário mínimo vigente, né? Então, recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho, através das súmulas 17 e 228, consagrou o seguinte, que o adicional de insalubridade ele é devido ao empregado, né, que por força de lei, convenção coletiva ou sentença normativa recebe o salário profissional, será sobre este calculado. Então, aqui vai falar sobre a aplicação do percentual de insalubridade, não sobre o mínimo, mas sobre o salário do profissional, tá? E aí ele fala mais sobre esse assunto aqui, né? Há muita discussão sobre isso, se vai ser sobre o mínimo ou se vai ser sobre o salário nominal, tá? Então é importante que você, na dúvida, você verifique o que foi definido no instrumento coletivo de trabalho da categoria, tá? É possível a acumulação do adicional de insalubridade com periculosidade? A legislação ela não dá ao empregado o direito de usufruir de forma concomitante do adicional de periculosidade e insalubridade ao mesmo tempo. Sendo assim, a gente orienta que o empregado, o empregado que exerça as funções, em suas funções, né, simultaneamente ambiente perigoso e insalubre, né, o mesmo ele terá que optar ou pelo adicional de insalubridade ou pelo
adicional de periculosidade, o que for mais benéfico, mais vantajoso a ele. Nós sabemos que a periculosidade ela é paga 30%, então no ambiente de evento de insalubridade 20%, seria mais interessante definir a aplicação do adicional por periculosidade, tá? Vamos falar aqui também sobre a questão do trabalho intermitente, né, que é a nova modalidade. Se os trabalhadores que exercem a atividade de trabalho intermitente se têm direito à insalubridade. Claro que sim, tá? O fato do empregado ele trabalhar em jornada intermitente, ele não perde o direito ao adicional de insalubridade, tá? Então é mantido a percepção do respectivo adicional de insalubridade também nas atividades intermitentes. Perdão, queridos, eu tive que fazer uma pausa aqui, mas dando continuidade, tá? A adicional de insalubridade, ainda que tenha natureza indenizatória, pois se destina a compensar determinado empregado do seu trabalho ou condições insalubres, ele também deve incidir sobre o cálculo de horas extras. Isso porque as horas extras são devidas pelo trabalho extraordinário no mesmo local insalubre. Então, se o trabalhador ele recebe hora extra, a insalubridade também incide sobre hora extras, tá? Uma outra coisa legal que eu marquei aqui foi a questão do adicional de insalubridade, né? Uma vez pago de caráter permanente, ou seja, todo mês a pessoa recebe aquele valor, que seria 10, 20 ou 40% sobre o salário, né? Quando isso ocorre, tá? Ele considera-se base, né? Ele integra a remuneração do empregado, então para todos os efeitos ele é base para cálculo de férias, 13º salário, inclusive a indenização na rescisão de contrato de trabalho, tá? Então a insalubridade ela tem efeito de salário, tá? E integra a base para cálculo de férias, 13º e indenizações, tá? O menor de 18 anos ele não pode trabalhar em locais insalubres, né? E enfim, tá? Eu marquei aqui os principais pontos que eu achei mais importantes, mas eu vou deixar esse material aqui na parte de baixo do vídeo para que você possa estar se aprofundando. Esse é o vídeo do dia, tá? Se você gostou e gostaria de estar recebendo mais vídeos como este, eu peço que você deixe o seu like. Se você não gostou, tá? Você pode deixar o seu dislike, porque eu vou entender que esse tipo de material não é exatamente o material que a audiência deseja receber, tá bom? Essa é a dica do dia e eu te vejo aqui amanhã com mais uma dica de contador para empresário no YouTube.